amigo pastor Roberto Alecrim. Teus pecados e Deus, teus pecados são de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2, a vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. A primeira é assim: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Segundo o Novo Testamento, igreja, a palavra eclésia, é os tirados para fora. Ou seja, nós fomos tirados para fora do mundo, mas vivendo dentro dele. Amados ouvintes, muito bom dia. Quem vos fala aqui é o pastor Laerte França, membro da Igreja Batista Memorial em Nova Iguaçu, pastoreada pelo pastor Luiz Eduardo. No momento, sou missionário da igreja aqui em Portugal, em terras lusitanas. Deus nos convocou para estarmos aqui, a fim de promovermos a obra de Deus. E, concomitantemente, estamos participando deste já consagrado programa, O Evangelista, fazendo discípulos em todas as nações. O nosso diretor, pastor Roberto, não está presente hoje e nos incumbiu desta tarefa de estarmos juntos para apresentarmos este programa, o qual tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Portanto, fique conosco até o final. Nós queremos também orar pelas nações. Jesus disse que nós deveríamos sair pelo mundo pregando o Evangelho, falando do seu amor, da sua bondade, do poder que ele tem para transformar vidas. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é o dono de tudo e ele mandou Jesus ao mundo. Paulo diz que na plenitude dos tempos, Deus se fez carne na pessoa real e histórica de seu Filho Jesus Cristo e veio ao mundo para salvar. Jesus identificou-se completamente com todos os homens e tomou sobre si a culpa dos nossos pecados, embora ele mesmo nunca tivesse cometido um pecado sequer. Ele veio ao mundo, viveu aqui, morreu, voltou para o céu. Mas antes de ser assunto ao céu, ele disse assim: vocês vão receber o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E disse: preguem o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E além disso, ele nos orientou: façam discípulos. Ou seja, ensinem as pessoas aquilo que eu ensinei a vocês. Ali estavam, pelo menos, Pedro, André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, Simão Cananita, Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu. Esses 11 estavam lá. E eles ouviram isso. Vão, preguem, batizem as nações, façam discípulos. E o pastor Roberto entendeu isso, o pastor Paulo Vitor entendeu isso, e eu também entendo assim.
E é exatamente por isso que nós estamos aqui. Muitas pessoas não têm paciência de ouvir, mas nós temos toda a paciência em proclamar esta mensagem, que é uma mensagem de amor. Eu digo sempre que é Bíblia pura, sem mistério, sem mistura, sem invenção e sem manipulação. Este programa não tem outra finalidade a não ser promover o reino de Deus, o domínio de Deus. Então, peço a sua atenção e oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Nós vamos orar pelas nações. O mundo precisa receber Jesus. Não sei se você sabe, mas todo ano 9 milhões de pessoas morrem de fome. E desses 9 milhões, 8 milhões são crianças. Você já imaginou? Não sei se você sabe também, mas no mundo existem 35 mil tipos de igrejas diferentes, denominações. Cada uma acha que está mais certa do que a outra. E as pessoas continuam doentes, morrendo de fome, sem roupa, sem acolhimento, sem assistência. Estamos mais preocupados em fazer cultos do que realmente obedecer o que está em Tiago 1,27. A religião de Deus é não viver pecando e ajudar o próximo. E é isso que nós intencionamos e buscamos fazer. Por isso, vamos orar a Deus para que Ele nos use a fim de que possamos comunicar o Evangelho e ajudar os necessitados. Vamos orar. Pai nosso Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, porque o teu Espírito Santo, que habita em nós, tem conduzido as nossas vidas. O Senhor é um Deus grande. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, onividente, soberano, sábio e, sobretudo, é um Deus de bondade e amor. O Senhor vem conduzindo o mundo e a história a seu termo final. Portanto, Pai nosso, nós estamos clamando ao Senhor em nome de Jesus, para que o seu divino Espírito Santo assuma o controle desta reunião, deste programa, deste culto, para que pessoas conheçam a verdade, sejam transformadas, perdoadas e salvas por Jesus. Abençoa todos os países do mundo, especialmente o nosso Brasil, que anda muito confuso, e isso não é de hoje. A tua palavra ensina que devemos orar pelos governantes e ensina também que ninguém assume sem que Deus tenha um propósito. Tenha misericórdia do nosso país. Abençoa também o país onde eu estou, Portugal. Manifesta a tua glória. Faz o teu evangelho crescer nessa terra de pessoas que praticam tanto a idolatria. Abençoa o pastor Paulo Vitor, que é o nosso encarregado técnico, e os nossos equipamentos, para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Muito obrigado a Deus por mais um dia de vida. Que esse dia seja um dia de louvor, um dia de bênçãos para
todos nós, para todos os nossos ouvintes. Nós oramos entregando agora, humildemente, tudo o que está sendo feito nas mãos do Espírito Santo, para a glória do seu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora um dos nossos louvores. Por que investir num continente como a Europa e plantar igrejas? Igrejas de 100, 200 anos e até mais antigas estão fechando as portas na Europa. São edifícios cheios de tradição que estão sendo ocupados por livrarias, estúdios de música e até boates. Because Europe is by and large no longer Christian. The data is clear. Christianity in Europe is dying. É um continente ateu, as estatísticas dizem isso. É um continente não religioso, onde as pessoas primam por dizer que não gostam e muitos falam claramente que odeiam. É uma necessidade plantar igrejas pela quantidade de cidades onde não existe sequer um testemunho, uma família, uma pessoa
que esteja anunciando o nome de Cristo, que seja servo do Senhor. E o grande desafio de plantar igrejas em Portugal é com respeito à resistência dos portugueses, né, que segue a mesma linha dos europeus, em que há muito desapego às questões religiosas, espirituais, e há muita dificuldade de contato, especialmente nesse aspecto religioso. Portugal não pode ser visto de maneira nenhuma sem a influência da Igreja Católica, historicamente, mas estamos também juntos daqueles que foram influenciados pelo relativismo, pelo agnosticismo, devido à presença da universidade ali. Então, o grande desafio é justamente trabalhar com essas duas realidades, tanto culturais quanto religiosas e, naturalmente, linguística também. Quando você fala de Espanha, de Portugal, eles foram para as Américas colonizar. Então, o que o Espanha fala? Pensa, bem que eu fui falar de Deus para vocês, agora vocês querem falar de Deus para nós? Podemos quebrar todo esse preconceito que eles têm. E a melhor maneira de fazer isso é você entrar no coração deles. E como entrar? Você tem que entrar na cultura, você tem que entender o porquê ele pensa assim, você tem que entender a religiosidade católica, que é forte, ao mesmo tempo os jovens são agnósticos, por como romper com o catolicismo e como romper com o agnosticismo. É um continente pós-cristão, onde a depressão é o número normal do século. A Espanha teve mais mortes por suicídio do que por acidente de trabalho, acidente de carro e homicídio juntos, que é um povo que não tem Deus. Precisa levar a Deus. Nós temos essa oportunidade de levarmos a Deus. Eu falo, para ser missionário na Europa, na Espanha, você tem que saber de religião, da sua crença, lógico. Você tem que saber de islamismo, vai confrontar muito muçulmano, e de ciência, que muitos não falam, não, eu creio na ciência. Agora, é sabedoria, estratégia. Como alcançar, o que eu posso fazer para romper a barreira da religião. A mensagem, a palavra pregada é a palavra de Deus. Mas sempre com sabedoria, saber como agir e levar a palavra no coração das pessoas. E um dos padres, logo quando eu cheguei, ele perguntou o que eu estava fazendo, em Bucareste ainda. Ele perguntou o que você está fazendo aqui. Eu falei, eu sou missionária e nós íamos plantar a igreja evangélica. Ele falou, nós não precisamos de vocês. O nosso desafio lá é exatamente esse ortodoxismo misturado com misticismo. A gente está orando para que Deus levante uma juventude, obreiros novos, e com energia, com visão, para dar continuidade ao trabalho ali na Romênia. Nesses 20 anos inseridos naquela região dos Balcãs, vimos que para começar um novo trabalho, plantar uma igreja, talvez a maior dificuldade, além da língua, seria a religião. 3 países dos Balcãs têm uma quantidade altíssima de muçulmanos, especialmente no Kosovo, na Albânia e na Bósnia. Depois disso aí nós temos a igreja ortodoxa, que é fortíssima, e mais a igreja católica, que vem com o passado histórico dificultando a pregação do evangelho entre esses povos. E uma das coisas que talvez chama a nossa atenção é eles falarem, tudo é do mesmo Deus. Esse tudo é do mesmo Deus dificulta muito você pregar o evangelho para eles, até você apresentar o verdadeiro Deus. O Montenegro hoje tem quase 1 milhão de habitantes, são 7 igrejas evangélicas no país. Não estamos falando de igrejas protestantes reformadas, estamos falando de igreja evangélica. Aí você vai para um pouco mais à frente, a Bósnia, quase 5 milhões de habitantes, 800 evangélicos no país. Kosovo, uma porcentagem minúscula. A Macedônia não chega nem a 1%. Aí você vai na Sérvia, quase 10 milhões de habitantes, menos de 1.000 evangélicos no país. Precisamos de gente nesses países. Nós não temos presença de missionários brasileiros na Macedônia, não temos presença de missionários brasileiros em Montenegro, hoje não temos no Kosovo. E para se começar um trabalho, nós precisamos da matéria humana. Deus, ele precisa da gente? Não. Mas você pode ser um privilegiado de Deus nesses lugares, levando a palavra de Deus e cumprindo com esse desafio em toda essa região dos Balcãs, onde tanto necessita da presença sua, minha, do Senhor através de nós. É necessário que hoje nós possamos retribuir tudo aquilo que foi feito por nós no passado. A semente do Evangelho chegou até nós. E por que não devolver esse privilégio mandando missionários?
Por que não estabelecendo igrejas em toda essa nação? E eu queria convidar vocês, igreja presbiteriana, igreja brasileira com coração em missões, para estar enviando pessoas para a pregação do Evangelho aqui. Missões que não pesam, no nosso tempo, no nosso bolso e no nosso conforto, não é missões. Evangelizar, ou um tempo, vou orar um tempo que estou sobrando aqui, eu sobrou um dinheirinho em cima de dar uma oferta. Desculpa, pessoal, não entendemos o que é missões. Missões que não mexem no nosso tempo, que não mexem no nosso bolso e que não mexem no nosso conforto, não é missões. A Igreja do Senhor necessita ser plantada urgentemente na Europa, urgentemente na Espanha. E nós estamos orando e clamando ao Senhor por um grande avivamento e pela multiplicação de igrejas nessa nação tão querida. Queridos ouvintes, nós tivemos o privilégio de recebermos informações a respeito de alguns campos missionários. Eu gostaria de dar um pequeno testemunho missionário nesse momento. Teve um missionário que disse o seguinte: missões que não mexem com o nosso bolso não é missões. Existem denominações evangélicas que mais da metade dos seus membros não contribuem com 1 centavo sequer para a obra de missões durante todo um ano. São pessoas que frequentam a igreja perenemente, permanentemente, mas não contribuem com 1 centavo para a promoção do reino de Deus. O dinheiro, Paulo fala o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Nós não trabalhamos em função do dinheiro. Não. Não temos nenhum objetivo financeiro. O nosso interesse por dinheiro é zero. Entretanto, o que nós podemos fazer sem o dinheiro? Praticamente nada. Jesus disse que nós deveríamos ir aos campos e que ele providenciaria pessoas piedosas para nos ajudar na promoção do reino de Deus. E ele tem feito isso. Mas eu creio que mais pessoas poderiam nos ajudar na obra missionária. O trabalho de Deus tem 3 estágios: impossível, difícil e feito. Eu conheço, por exemplo, igrejas que não têm nenhum missionário. Igreja que não ora por nenhum missionário. Eu conheço crentes que não sabem o nome de nenhum missionário. Também conheço crentes antigos que nunca participaram sequer de um projeto missionário em sua vida, pelo menos no seu país, no interior, no caso do Brasil, no Nordeste, ou no Sul, ou no Centro-Oeste. Periodicamente nós temos atividades semanais ou mensais em algum lugar do Brasil e do mundo. É um trabalho missionário voluntário temporário. Alguns nos convidam a perdermos, entre aspas, as férias para ganharmos tempo na evangelização. Algumas organizações recebem pessoas para ficarem 1 ano servindo a Deus como missionário. E muitas pessoas nunca fizeram isso. Eu sou missionário em Portugal.
E aqui em Portugal, o evangelho não cresce. A Europa é tida como um continente pós-cristão. A preocupação aqui é outra. Como todo mundo sabe, muitos templos estão sendo negociados, vendidos, alugados, transformados em shoppings, até mesmo em casas de show, porque há um desânimo muito grande na Europa. E eu estou aqui na Europa. E por que eu estou falando isso agora, esse testemunho? Infelizmente, nós precisamos de pessoas para pregar, precisamos de missionários consagrados, precisamos de pessoas chamadas, precisamos que as igrejas orem e precisamos também que você nos ajude financeiramente. Presta bem atenção, essas ofertas não são para o missionário. As ofertas são para desenvolver e manter o trabalho missionário ao redor do mundo. Sem a sua participação financeira, ficará muito difícil. O trabalho missionário feito num país estranho é difícil, é muito difícil. Agora, quando você faz esse trabalho difícil, sem esse apoio financeiro, ele se torna quase que impossível. Então, nesse meu testemunho breve, eu estou informando a você, em complemento aos testemunhos que ouvimos através dos vídeos. Eu estou informando a você da nossa carência, da nossa necessidade. E lembrando que nós temos filhos, e os nossos filhos não são missionários. Eles estão conosco porque nós fomos chamados. E nós temos que cuidar dos nossos filhos, nós temos que instruir os nossos filhos, além de realizarmos todos juntos a bendita obra missionária. Por isso, eu peço que o Espírito Santo toque no seu coração e que você nos ajude. Naturalmente, você pode não confiar em algumas pessoas, mas, por outro lado, você conhece alguns homens, algumas mulheres, missionários ou missionárias que você respeita, que você sabe que foram chamados, você sabe que são pessoas qualificadas, e você sabe que essas pessoas precisam ser mantidas nos campos missionários. Alguns missionários voltam porque não têm o apoio necessário para permanecer no campo. E alguns, infelizmente, até morrem por doença ou até por uma determinada falta de assistência. Eu, por exemplo, eu vim apenas em nome da minha igreja. Eu não tenho nenhuma instituição e nenhuma denominação patrocinando o meu trabalho. Vamos dizer que o meu trabalho missionário é um trabalho de fé. E eu conto com a ajuda de alguns fiéis irmãos que me mantêm firme aqui. Se não fossem esses irmãos, eu não poderia realizar o que eu estou fazendo. E o melhor, alguém já disse que Deus não manda você para uma obra sem que Ele lhe dê capacidade para continuar realizando essa mesma obra. E essa obra é realizada com a ajuda dos irmãos. E, finalmente, alguém já disse que missões é feita com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos daqueles que ofertam. Então, faça isso. Uma vez que você não foi chamado, você pode orar por nós, interceder por nós, e você pode contribuir
com a obra missionária. Fica o nosso apelo para que você entenda a necessidade e que você nos ajude, orando e contribuindo. Amém? Você entendeu direitinho? Graças a Deus. Vamos ouvir agora um dos nossos belos louvores a Deus. Quando o povo de Deus se reúne para buscar e louvar ao Senhor, vem do céu um vento impetuoso, é a presença do Senhor que diz: eu sou Deus que salva, sou Deus que cura, sou Deus de Isaac e de Jacó. Eu sou Deus que sara, sou Deus que cuida, sou Deus que jamais te deixa só. Quando o povo de Deus se reúne para buscar e louvar ao Senhor, vem do céu um vento impetuoso, é a presença do Senhor que diz: eu sou Deus que salva, sou Deus que cura, sou Deus de Isaac e de Jacó. Eu sou Deus que sara, sou Deus que cuida, sou Deus que jamais te deixa só. Eu sou Deus que salva, sou Deus que cura, sou Deus de Isaac e de Jacó. Eu sou Deus que sara, sou Deus que cuida, sou Deus que jamais te deixa só. Amém. Meu amado ouvinte, estamos chegando agora ao momento mais importante e oportuno desse nosso encontro. Nós vamos apresentar uma mensagem que vem do coração de Deus para os nossos corações. Peço que você se mantenha em oração, atento àquilo que Deus vai falar ao seu coração. Eu gostaria de meditar com vocês com base no seguinte tema: o encontro inevitável. Nós temos na vida inúmeros compromissos. Nós somos pessoas maduras, adultas e somos responsáveis.
E ao longo da nossa vida, nesse processo, nós temos compromissos, temos encontros. Há alguns encontros nós não comparecemos. Existem alguns encontros que nós gostamos de ter. Existem encontros que nós não gostamos de ter. Mas eu quero falar sobre um encontro que eu vou chamar de encontro inevitável. Inevitável significa que você não vai poder deixar de comparecer. Tem um encontro previsto para você que você vai ter que comparecer. Um encontro inevitável. Eu vou repetir. A esse encontro a que me refiro, todos nós um dia compareceremos. Agora, esse encontro só vai acontecer uma vez na sua vida. Lendo na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz claramente assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia diz que o homem vai morrer. A morte é uma ordem de Deus para todos os homens. Todos os homens vão morrer por causa do pecado. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 e Romanos 3:23. Todos nós somos pecadores. E o pecado afasta o homem de Deus. Quando o homem desobedeceu, Deus disse: você vai morrer. No dia que você me desobedecer, você vai morrer. Ali aconteceu a morte espiritual. O homem se separou da presença de Deus. O homem foi afastado da glória de Deus. A palavra glória na Bíblia significa a presença de Deus manifesta, revelada. O homem se afastou. E depois veio a morrer fisicamente. Você sabe que Deus fez um boneco de barro. E nesse boneco ele soprou nas narinas o fôlego da vida. Essa palavra no hebraico chama-se ruá. O homem foi feito um ser vivente. O homem era um boneco, sem vida. Deus soprou-lhe o fôlego, que nós chamamos de alma ou espírito, nesse caso, tanto faz, e o homem tornou-se um ser vivo, feito à imagem e semelhança de Deus, possuindo inteligência, consciência, sentimentos, direção própria, vontade própria, um pouco abaixo dos anjos, o homem foi feito. E Deus o cobriu de honra e dignidade. Mas ele pecou. Pelo fato de ter pecado, de ter desobedecido a Deus, quando Deus disse, dessa fruta não comereis. Quando ele comeu, ele pecou. E aí Deus começou o processo para reconciliar o homem perdido consigo. O texto diz, o homem morre uma só vez. Acabou. O homem não reencarna, o homem não volta aqui, não tem outra opção a não ser partir para o seu destino. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós lemos o seguinte, também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos,
e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Quando a pessoa morre aqui nesse mundo, ela parte para o céu ou para o inferno. Ela morre uma vez. Ela nasce uma vez. E quando ela parte daqui, se ela for crente em Jesus Cristo, que é o caminho e a verdade e a vida, ela vai viver com Deus no céu. Se ela não tiver Jesus como seu Senhor e Salvador, certamente ela vai viver eternamente no inferno. Existe uma onda antiga que está sendo muito falada agora de que inferno não existe, diabo não existe, morreu, acabou. Cristo não disse nada disso. Cristo disse que o inferno existe. Cristo disse que o diabo é o príncipe desse mundo. Cristo disse que o diabo vai para o inferno. Cristo disse que a pessoa morre e segue o juízo. Não tem volta, não tem retorno. Os demônios estão aí para mentir e enganar. O homem morre uma só vez e depois vem o juízo. Por isso você deve tomar a decisão mais séria, mais importante da sua vida, que é aceitar a Cristo, querer Jesus, entregar a vida a Cristo, porque é isso que vai contar no final. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que Deus fez o homem. Deus disse ao homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Esse encontro inevitável que eu estou falando é um encontro que você vai ter com a morte. Deus criou o homem, fez do pó da terra, e ele vai voltar para o pó da terra. Nós não queremos isso, mas nós vamos morrer. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 20, está escrito: todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. É muito chato dizer isso, né? É triste, mas todos nós um dia pereceremos. A nossa respiração vai findar, nosso ciclo de vida aqui vai findar. A morte é o fim da vida física. E normalmente ela vem inesperadamente. Quando você menos espera, ela chega. A coisa mais certa que existe no mundo é que nós vamos morrer. Você vai morrer. Agora, quando acontece, não sabemos. Como se consuma? A morte se consuma quando você, que é alma ou espírito, deixa o corpo. Quando você sai do corpo pela vontade de Deus, acontece o fenômeno da morte. Agora, presta bem atenção. O grande teólogo Langston, ele diz que a morte é um hiato entre a vida no aquém-túmulo e a vida no além-túmulo. Aqui na Terra é o chamado aquém-túmulo. E lá na eternidade, no céu ou no inferno, é a vida no além-túmulo. E é você quem escolhe para onde você quer ir no além-túmulo. Ou melhor dizendo, onde você quer ficar? No céu ou no inferno? Jesus contou uma história de um homem chamado Lázaro.
ele aqui na terra não serviu a Deus. E ele morreu e foi levado para o inferno. E lá no inferno ele via o céu. Ele queria passar para o céu, mas não podia passar e não pode passar. Nós lemos aqui, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Juízo é a discriminação, é a separação. E você escolhe. Deus, enquanto você vive, Ele te dá o direito de escolher vida ou morte. Qual vais aceitar? Eu aconselho a que você se arrependa dos seus pecados e coloque a sua esperança na pessoa de Jesus Cristo. E quando partirmos daqui, nós seremos julgados. Existe um julgamento final, um juízo final, bem lá na frente, quando todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Todos. Mas existe um juízo inicial. Você morre e vai direto para o céu ou para o inferno. Esse encontro inevitável a que me refiro é o encontro que todos nós vamos ter com a morte. Em segundo lugar, eu quero dizer... Aliás, eu quero fazer uma pergunta. Você, meu amigo, está pronto para esse encontro? Todas as vezes que alguém nos marca um compromisso, um encontro, a gente tem que se arrumar, né? Tomar banho, pentear o cabelo e tal, fazer a barba, botar uma roupinha melhor, e pereré, e se preparar psicologicamente. Isso significa prontidão para o encontro. E esse preparo para a morte deve ser realizado enquanto estivermos vivos. O profeta Amós diz assim: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te. Ou seja, a Bíblia ensina que devemos nos preparar para a morte. Existe uma mentira muito grande dizendo assim: morreu, acabou. Quem é que prova isso? Ninguém. Muito pelo contrário. Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo e morreu. Morreu e ressuscitou. Ou seja, para Cristo não acabou. E quando ele ressuscitou também, várias pessoas ressuscitaram na cidade e foram vistas por muitas outras pessoas. Então a morte não é o fim de nada. A morte é só um hiato. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que tinha morrido, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Jamais ficará separado de mim. A palavra morte na Bíblia significa separação. Muitas pessoas não temem a morte. É lógico que nós não gostamos de morrer, mas muitos não temem. Não temem porque já aceitaram o plano de Deus para a sua vida no futuro, no além. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Muitos não temem a morte porque já aceitaram o plano de Deus para o futuro. Nosso Senhor Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele
não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O seu passaporte para a eternidade com Deus é a pessoa de Jesus. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E ele disse: vinde a mim todos. E aquele que vai a Cristo de maneira alguma é lançado fora. Então você pode se preparar para esse encontro com a morte fazendo duas coisas. A primeira é se arrependendo dos seus pecados. O arrependimento implica em mudança radical do homem interior, por força do quê? Ele se afasta do pecado e se volta para Deus. E na fé ocorre a confiante aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador e a total entrega da sua personalidade a Ele. Arrependimento e fé. Através disso você encontra perdão, paz, salvação, vida eterna, certeza de que está preparado para esse encontro inevitável que teremos no futuro com Deus. Então eu já falei sobre a morte, já lhe perguntei se você está pronto, agora eu quero fazer uma afirmação. Você pode se preparar agora, se até então você não se preocupou com isso. Eu diria que você deveria se preocupar com isso. De repente você não crê em nada disso. Mas se isso for a verdade, como você fica no futuro? Como vai ficar? Pastor, o que eu tenho que fazer para me preparar para a morte? Aceitando a palavra de Jesus como a base do seu encontro com Deus após a morte. Você precisa crer na palavra de Deus. No último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, Jesus está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo na porta do seu coração. E essa porta do seu coração, o trinco fica do lado de dentro. Somente você tem o poder para abrir a porta para Jesus entrar. Então abra agora a porta do seu coração para que você tenha um encontro com Deus. Jesus quer entrar na sua vida. Como se preparar, pastor? Crendo e aceitando a Jesus. O apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. No livro de Atos, capítulo 16, 31, está assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Você ouviu? Creia em Cristo e você será salvo. E você não deve deixar para depois. Há um conselho do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho e volte-se para o Senhor, pois ele é grandioso em perdoar. Você precisa do perdão de Deus para se reencontrar com Cristo e ser salvo. Saiba que você
pode se salvar hoje. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, Paulo diz: eis aqui agora o dia aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não devemos, de forma alguma, deixar para amanhã a tomada de tão importante decisão. Hoje estamos vivos, com saúde, estamos alegres, com problemas ou não, mas estamos vivos. Amanhã, quem pode garantir? Ninguém pode garantir que amanhã estaremos vivos. Então você não deve hesitar. No Salmo 95, versículos 7 e 8, nós temos a seguinte palavra de Deus: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas que Ele conduz. Oxalá que hoje ouvisses a sua voz. Não endureçais o vosso coração. Crede em Deus. Conclusão: a morte é uma realidade. Eu diria, a maior realidade da nossa vida. É preciso se preparar para a morte. E se você ainda não se preparou, comece agora. Eis aqui agora o dia aceitável. Se arrependa dos seus pecados e declare fé. Diga para Deus: eu creio em Jesus. Faça essa oração. Senhor Deus, eu creio em Jesus. Eu estou abrindo meu coração agora para receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu sei que eu vou morrer e eu não quero perecer para sempre no inferno, na agonia, no tormento, na dor, na tristeza. Eu quero viver na sua presença, no novo céu e na nova terra. Por isso, eu declaro a minha fé em Jesus. Declaro que estou arrependido e que a partir de hoje eu vou me tornar um crente e vou andar na presença de Jesus. Que o Senhor ouça a minha oração e me abençoe, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir mais um dos nossos louvores inspirativos. Pois tu és dominador sobre todos os reinos, na tua mão há força e poder. Pois tu és dominador sobre todos os reinos, na tua mão há força e Consolador, esperança e certeza, tu és a vida, és o
ouvintes, estamos assim encerrando a nossa programação de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Espero contar com você amanhã, neste mesmo horário. Vamos orar para abençoar o nosso dia de hoje. Pai querido, muito obrigado. Somos agradecidos pela tua presença nesses minutos conosco nesse programa e pedimos que aquilo que foi feito aqui venha resultar em bênçãos para as nossas vidas. Proteja-nos, guarda-nos, abençoa os nossos lares e abençoa as nossas famílias, bem como o nosso país. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia e até amanhã. Direção e apresentação, seu amigo pastor Roberto Alecrim. Para teus pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. O primeiro é assim: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Vamos lá. Segundo o Novo Testamento, igreja, a palavra eclésia é os tirados para fora. Ou seja, nós fomos tirados para fora do mundo, mas vivendo dentro dele.